Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começa mais um Talk TDI com um grande convidado hoje. Ele que é palestrante oficial da TDI Brasil, Daniel Trindade. Tudo bem, Daniel? Olá, Carlos. Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Bom, Daniel, hoje, pessoal, esse vídeo aqui vai servir para você conhecer um pouco melhor quem que é o Daniel, o que que ele faz, o que que ele estuda, né? Qual é a área dele. Então, para a gente começar, Daniel, quem é o Daniel Trindade? Conta aí para gente. Bom, meu nome é Daniel Trindade, né? Como já apresentado, eu tenho 27 anos de idade. Hoje eu sou formado em Química Industrial com mestrado em Engenharia Ambiental. Sou empresário de uma empresa chamada Antares Reciclagem. Também tenho graduação em Administração. É, Hoje, né, a empresa Antares, né, que é a empresa que né, eu faço parte aí do quadro societário, é uma empresa que faz reciclagem de resíduos químicos industriais, trabalha forte aí na parte ambiental, meio, né, do meio ambiente mesmo. E eu sou responsável hoje pela parte de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, novas tecnologias, né, essa parte de inovação, essa é a parte que eu estou mais envolvido hoje dentro da indústria, dentro da empresa. Olha, muito massa. E assim, uma questão que o pessoal vai se perguntar, como é que você chegou até a TDI? Como é que você conheceu essa teoria que hoje você é um dos grandes defensores? Olha, essa foi uma história bem legal, na verdade. Eu sempre tive essa questão de pensar, né, que as coisas foi necessário um criador, né, foi necessário uma mente inteligente que orquestrasse todas essas coisas que nós vemos hoje funcionando, né, ou seja, uma árvore, né, vemos todo o balanço da vida perfeito, né, um ajuste magnífico, né, na vida, e isso sempre me fez crer que foi necessário um projetista para isso, foi necessário um criador para isso. Mas eu não sabia que isso tinha nome. Então eu sempre fui assim estudioso da área, mas não sabia que tinha nome. Meu pai me incentivava muito nessa área também. Até um dia que meu pai estava numa viagem a trabalho e nessa viagem a trabalho ele se deparou com um evento, isso eu vou contar, né, que foi o grande passo assim para o contato meu com a TDI, né? E ele estava passando, andando na rua, e ele passou na frente de, se não me engano, foi de um hotel. E quando ele viu, passando na frente desse hotel, assim, ele viu que lá estava tendo um evento, e esse evento chamava Teoria do Design Inteligente, né? E aí ele ficou se perguntando o que era aquilo e tal, e perguntou para o pessoal ali na entrada o que era aquilo, o pessoal deu uma breve introdução para ele e convidou ele para poder entrar, para poder assistir alguma das palestras. E aí ele falou, tá bom, entrou e foi assistir uma das palestras, estava tendo lá o congresso do Design Inteligente, né? E aí ele foi e ficou maravilhado com tudo aquilo, né? E isso aí eu nem tinha ideia ainda. Ele chegou de viagem em Valadares, né? Ele olhou assim para mim e falou, filho, você sabe aquilo que a gente sempre acreditou a vida inteira? Eu falei, o quê, pai? Que as coisas foram criadas e que houve um criador para tudo isso e etc, etc. Que é magnífica a vida. Eu falei, sim, sei. Isso tem um nome. Eu falei, é mesmo? Tem um nome isso? Eu falei, teoria do design inteligente. Eu falei, é mesmo? Caramba. Ele falou, tem uns caras lá muito bons, uns caras muito legal lá. Os caras doidos. Um tal de Marcos Eberlin, teve um outro cara lá também que falou sobre os povos, o mimetismo e tal, um negócio magnífico, e era o Rodolfo, né? E aí, tipo assim, e aí foi um negócio incrível, assim, sabe? E eu comecei a pesquisar sobre isso e eu vi que aquilo ia totalmente de acordo com o que eu sempre acreditei, o que nós sempre tivemos como, assim, né, visão, né? Era exatamente, olha, o que será, né, que criou todas essas coisas e como será que isso foi feito, né? E aí, basicamente, foi dessa forma que eu conheci o TDI, e aí, a partir desse contato, eu comecei a me envolver um pouco mais com esse grupo e com essa teoria, né? Daniel, e qual foi, na sua concepção, o argumento que mais lhe convenceu sobre a existência de um design inteligente? Olha, dentro desse assunto, né, é muito difícil falar assim, uma coisa que me impressionou muito, né? Porque
tem várias coisas que eu acho que compõem essa questão de você olhar e falar assim, cara, o planeta e a vida, ela foi criada, foi necessário de um criador para projetar tudo isso. Mas se eu tivesse que escolher assim um dos temas, olha, eu escolheria assim, 3 seriam os meus principais, né? E eu vou focar em um deles. Eu vou falar quais seriam os 3 assim que eu acho incríveis, né? Um é a bioluminescência, que é a emissão de luz pelos seres vivos, é uma evidência incrível. Esse exemplo dos vagalumes, né? De algumas de cogumelos, né? E etc. Peixes. Nós temos outro também que seriam as aves. A inteligência por trás das aves é magnífico, desde as migrações até a Tem parte do palestra corpo. sua aqui no canal. Quem quiser, tem uma liga especial sobre isso. Só acessar na Isso. playlist. Isso, esses 3 temas têm palestras, inclusive até no meu canal também do YouTube tem umas palestras sobre isso lá também, que é muito interessante. Mas eu acho que o principal de todos mesmo é quando eu vi os valores, né, os números ali do ajuste fino, né? São as constantes universais que regem o universo e a vida, né? E aí você tem aquelas outras questões também, como a força nuclear, né? Então, assim, cara, isso, quando eu vi esses valores e eu comecei a colocar isso tudo em proporções, assim, quando você passa, você vê o número, você fala assim, meu, esse número é tipo um negócio surreal, assim. E aí, de repente, você vai e começa a transportar isso para algo mais prático, para você entender realmente quais são as probabilidades dentro daquele valor. Foram coisas assim que me fizeram ficar de boca aberta e simplesmente falar, não, gente, foi necessário um criador, sabe? Foi necessário um projetista. Não tem como esses valores tão diferentes serem tão perfeitos e ajustados finamente para que nós tenhamos vida e para que o universo todo esteja em equilíbrio total, sabe? Eu gosto que o Eberlin ele sempre fala que se fosse o acaso, então nós vencemos na Mega Sena da vida, né? É impressionante, ganhar na Mega Sena, não tem outra explicação. É pura sorte. Exatamente. Daniel, como a gente é amigo, eu sei que você viaja o Brasil todo levando palestras. Quais são as palestras hoje que você leva para fora, assim, visita tanto universidades, igrejas, escolas? Quais são os assuntos que você costuma mais levar nesses locais? Sobre DI, né? Uhum. Bom, eu tenho alguns temas de palestras, né? Mas eu poderia destacar entre eles 3. Eu tenho uma palestra que eu gosto muito de dar, que é quando eu vou falar sobre, por exemplo, algumas vezes uma escola me chama, ou então uma igreja me chama, e aí eu levo uma palestra sobre evidências de um criador, sabe? Eu adapto sempre o título assim, né? Mas é sempre algo com essa indicação. Evidências no universo e na vida de um criador, sabe? As assinaturas de um criador no universo e na vida. E aí, dentro dessa palestra, eu dou exemplos tanto no universo, eu gosto de começar assim, em uma escala universal mesmo, e depois indo para micro, assim, sabe? Então, começa lá na macro e vai indo para micro, só dando exemplos de criador, sabe? De que foi necessário um criador. Então começa lá explicando toda a questão do universo e tal. Aí você vem para o sistema solar e depois você vem para a galáxia, depois você vem para o sistema solar, depois você vem para o planeta Terra, depois você vem para o ser humano, depois você vem para dentro de uma célula, sabe? É muito legal. Eu gosto muito de mostrar essa parte porque é uma palestra que eu consigo mostrar em pouco tempo várias evidências, não só na vida, mas também no universo, que demonstram um criador. E aí eu sempre adapto elas também para o local onde eu estou e para o que eu também acredito, né? Que já é uma opinião própria do Daniel. Uma outra palestra que eu tenho também, que eu gosto muito, o pessoal elogia bastante esse tema, eles gostam bastante, né? É o das aves. Eu tenho assim, eu fiz um estudo sobre as aves, né? Muito legal, onde eu abordo toda a questão do voo delas, né? Como elas voam, como que aquilo funciona, toda aquela mecânica, né, do voo da ave. Falo sobre as migrações delas também, né,
o sistema de GPS integrado que elas têm no cérebro delas, que é maravilhoso, é perfeito, é simplesmente magnífico, é algo assim que já está ali criado com todas as informações necessárias, o manual de saber como usar, da mesma forma que ela também já tem na cabeça dela integrado o manual de como saber voar, né? Que eu falo assim, pô, a gente tem que passar aí por um processo de não sei quantos anos aí de estudo para poder entender o teórico da aviação, para depois você ir para o prático e aprender junto com uma outra pessoa ali, não sei quanto tempo para poder conseguir decolar um avião. E a ave não, a ave desde pequenininha ela já tem tudo aquilo integrado no cérebro dela, com todas as movimentações das asas e tudo mais. E é simplesmente incrível essa palestra, uma palestra assim que eu gosto demais dela também. E a outra, não se limitando só a essas três, né, mas são as três principais que eu gosto muito de falar. A terceira é sobre a bioluminescência, onde eu mostro a emissão de luz pelos seres vivos, né, que foi até que eu levei no Congresso Brasileiro também, do Design Inteligente. Essa é uma palestra que eu acho, na minha opinião, para mim, Daniel, é uma palestra muito legal, divertida e linda de se ver, sabe? Você vê aquelas luzes sendo emitidas e ver como o corpo daquele inseto, daquele animal, é todo preparado para poder fazer aquela reação química, controlar aquela reação química e usar aquela reação química a seu favor, né? Que é a bioluminescência, que é a emissão de luz pelo ser vivo, né? É uma reação química que acontece para emitir aquela luz, né? Então, isso é simplesmente incrível, é magnífico. E ele precisava daquilo desde o início, né? Ele usa para reprodução, usa para defesa, usa para alimentação, usa sabe, para um monte de coisa. Então, assim, era necessário para a sobrevivência dele desde o início. Daniel, e outra coisa, você acabou de falar dessa palestra e você fez ela no nosso Congresso Brasileiro do Design Inteligente. E qual foi a experiência que você teve no Congresso Nacional da TDI? Olha, foi simplesmente assim, magnífico, magnífico mesmo. Eu acredito assim que para todo mundo ali foi uma bela de uma experiência mesmo. Eu conheci pessoas assim que mudaram o meu jeito de olhar para as coisas, vi palestras ali que realmente mudaram os meus conceitos mesmo sobre determinados assuntos, informações que eu não esperava encontrar e eu encontrei ali de maneira extremamente detalhada. E olha, eu vou falar para você que sempre que eu tive a oportunidade de ir, seja para palestrar ou seja para assistir, eu vou estar lá, entende? Então, assim, é simplesmente inacreditável mesmo o tanto que foi, assim, gratificante para mim poder estar participando daquele momento ali com as pessoas que estavam lá e o tanto de carga de experiência que eu adquiri ali com aquele pessoal, né? Falar assim, né, o Carlos, 27 anos de idade, tá ali, assim, aprendendo ali com o Adalto Lourenço, o Marcos Eberle, o Rodolfo, o Kelson, a Mariana, né? Todo esse pessoal, assim, é claro, né? Vários outros nomes ali, né? Que levaram as suas palestras tão assim, com excelência mesmo, né? E isso, para mim, é algo que conhecimento não tem preço, né? Então, você ir lá e conseguir aprender com essas pessoas, esses especialistas, né, esses doutores, é simplesmente incrível. E poder ter feito parte também do grupo de palestrantes foi algo ainda mais incrível também, né? Porque lá junta todo mundo, né, Daniel? O que acontece, às vezes o pessoal, quero ver uma palestra do Marcos, né? O Marcos vai lá, então, o local, vai fazer a palestra, aí o Adalto vai lá, junta todo mundo, né? Todos os grandes cientistas do DI estão lá falando para o público em geral. Então você tem a oportunidade de conhecer todo mundo, discutir, trocar ideias, isso que eu acho que é o mais legal. Sem falar o acesso, né, a todo o É, material e tal, de livros e tudo mais que a gente tem o acesso lá, e essa os experiência de poder livros com conversar, né? promoções, os Os livros livros com com promoções. promoções. Rapaz, eu voltei quase declarando falência de lá, porque o tanto de livro que eu comprei, eu falei, nossa, o pessoal que tava lá com os livros lá deve ter ficado feliz comigo lá, viu? Porque Ó, eu tinha um amigo meu que ele entrou pro SPC depois desse último congresso aí, que foi tenso. Mas é que tem muita promoção, lá você consegue muita coisa a preço de custo, então realmente para incentivar mesmo o entendimento sobre o congresso, sobre a teoria.
E Daniel, vamos lá. Você tem essa visão como palestrante, mas não podemos esquecer que você também tem a visão como um patrocinador, alguém que incentiva, alguém que faz que a TDI cresça também, de forma que ela se expanda mais, não só com a mensagem, mas dando estrutura para que essa mensagem chegue mais longe. Então, qual que é a tua visão como patrocinador, Daniel, sobre hoje a TDI? Bom, assim, a empresa, né, a gente reconhece, né, essa necessidade de alguns órgãos, alguns grupos, né, de terem uma ajuda financeira, né. Queira goste ou não, nós sabemos que isso é necessário, ainda mais como, por exemplo, para a TDI, que não tem esses fins lucrativos, né, então todo o sustento deles é de pessoas realmente que vêm e doações, né, e etc. Então eu vi essa necessidade juntamente com meu pai, né, que ele é o presidente mesmo da empresa, e aí conversando ali juntos, né, vimos que existia essa necessidade para uma mensagem tão importante ser levada ao mundo, né? Então, assim, o que podemos fazer para poder estar contribuindo com isso? Podemos estar palestrando? Sim. Então, vamos lá, vamos entrar para a sociedade, vamos estar junto com eles, vamos estudar, vamos levar essa mensagem adiante como a gente puder. Mas como, além disso, nós podemos estar ajudando? Nós temos hoje as condições financeiras de poder estar ajudando, pela graça, né, de Deus nós temos. Então, vamos estar também contribuindo dessa maneira. Então, a gente entrou como patrocinador da sociedade, principalmente porque nós acreditamos nisso, nós acreditamos nesse projeto, nós acreditamos que essa mensagem precisa ser levada adiante. E para que essa mensagem precise ser levada adiante, precisa de pessoas dispostas a levar a mensagem, mas também precisamos de recursos financeiros que vão fazer isso acontecer, né? Porque nem sempre nós vamos conseguir ter palestrantes que vão estar se locomovendo a custos próprios, né? Então, assim, para também ter novos eventos, para poder ter questões que vão ali ser necessário um investimento, né? Publicações de livros, etc. A gente quer estar fazendo parte disso, a gente quer estar contribuindo de uma maneira que seja além só de estar ali, né, palestrando e etc. A gente quer estar ajudando de todas as maneiras as quais pudermos para poder fazer essa mensagem ir adiante, né, essa informação chegar a lugares onde o pessoal não conhece, porque isso é um fato, muita gente não conhece isso. Né? Quantas pessoas eu já fui conversar, falei sobre isso, eles olharam para mim e falaram assim, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso, nunca vi isso faz um total sentido. Tudo isso que foi falado, eu nunca nem sabia que isso tinha um nome, eu era parte disso, né? Meu pai era parte disso, né? Então, assim, esse foi um dos principais motivos de motivar para que pudéssemos ali estar contribuindo também financeiramente aí para esse grupo maravilhoso, né? Um grupo aí que tem feito a diferença, tem levantado uma bandeira que não é fácil de ser levantada, mas tem tido aí a coragem mesmo e o peito para poder estar aí indo em diante, né? Levantando essa bandeira. E Daniel, vamos falar um pouco de futuro, né? Onde é que você vê a TDI daqui a uns 10 anos? Você acha que quais vão ser as coisas que talvez a gente consiga atingir com esse período de tempo? Bom, você é empresário, né? Você trabalha com essa perspectiva, como é que vai estar a empresa daqui a tantos anos? O que você imagina que a TDI vai ter chegado daqui 10 anos, daqui, sei lá, 5 anos? Qual que é a tua ideia? Olha, pelo que eu, né, tenho visto, assim, acontecendo dentro da TDI ali, eu vejo projetos, assim, que têm potenciais muito grandes, sabe? Projetos que realmente, assim, se forem bem executados, eu sempre falo essa palavra, né? Se forem bem executados, porque projetos têm potenciais, mas eles precisam ser bem executados para que esse potencial possa ser atingido, né? Então, assim, vendo hoje pelos projetos que têm surgido, pelos projetos que têm vindo à tona, pelas pessoas que estão ali engajadas, né, no grupo e tudo mais, eu acho assim que a TDI ela tem um futuro brilhante. Ela vai crescer muito, ela vai se tornar uma organização forte,
a qual vai conseguir andar bem, assim, com as próprias pernas mesmo, isso vai se consolidar. Os eventos eles vão tomar uma forma muito assim mais concreta e vai ter um suporte sólido para que os eventos eles possam realmente acontecer de uma forma assim que a gente consiga olhar para aquilo e falar, isso aqui é um negócio que realmente a gente nunca imaginaria que estaria nesse ponto um dia, né? Mas conseguimos chegar aqui, que é aquele evento com total excelência, qualidade, as que a gente já tem hoje, né? Que é com excelência e total qualidade, mas a gente sabe que é sem todo esse suporte, esse apoio ainda, né? A gente tem sim um suporte, um apoio, mas ainda não é aquele que gostaríamos de ter, né? A gente precisa ainda ter muitas questões de partidas nossas mesmo assim, mas eu vejo assim o grupo em si bem mais consolidado, sabe? Com grupos de pesquisa grandes mesmo, dentro de universidades, cursos, aí sendo criados, né? De preparação desse tema, né? Vejo aí eventos mundiais aí para todos os locais, né? A gente teve aí, né, 2 eventos agora internacionais bacanas demais. Então vejo assim possibilidade de mais eventos, né? E de estar levando pessoas, né, para outros locais além aqui do Brasil também. Eu vejo assim, o céu é o limite, né? Você não tem assim o que falar. Mas todos esses projetos eles precisam ser bem executados e também precisamos de pessoas, né, para poder estar contribuindo para isso, né? Pessoas que estejam dispostas para poder estar, igual eu falei anteriormente, né, levantando essa bandeira, né? Estando ali junto, né, segurando firme. A gente sabe que toda navegação, ela nem sempre vai estar navegando em mares calmos, né? A gente fala isso por experiência própria, até da questão empresarial, né? Meu pai, ele sempre palestrou, né, na área de empresas, ele sempre falava isso. Sabemos que muitas vezes a gente vai navegar por tempestades, né? Então, o mar aí, né, que seria os mares do mercado, né, os ventos do mercado, né? Muitas vezes eles vão estar turbulentos e a gente vai precisar, né, se adaptar a essas situações, a essas tempestades, mas a gente sabe que essa tempestade, uma hora, ela vai passar. Então, se a gente tiver essa flexibilidade de conseguir, né, passar por tudo isso e lidar, ter o jogo de cintura e ser bem executados esses processos, independente da época, sabemos também que tem um potencial para poder chegar aí nas estrelas, né? E ser um grande negócio mesmo, bacana demais. Perfeito. Agora vamos se aproximando da última pergunta, né? E antes eu quero contextualizar ela. A teoria do design inteligente, ela não diz quem é o designer, em razão de que a ciência em si, ela não tem alcance, a gente não consegue colocar no método científico nenhum teste para demonstrar quem é o designer, né? Então essa é uma implicação que a gente deixa para a teologia e também, né, para a filosofia, de quem seria o designer. Mas cada adepto, cada membro, palestrante, tem sua concepção própria de quem seria o designer. E aí é uma questão muito particular sua, né? Que se você quiser você pode responder, que é quem é o designer, na sua opinião, e por quê? Assim, na minha opinião, Carlos, na opinião do Daniel Trindade, né? Eu vejo esse grande designer como o Deus bíblico mesmo, sabe? Aquele que a gente estuda ali na Bíblia Sagrada, aquele que a gente conhece a história dele, né? Esse, para mim, ele foi o grande designer, ele foi a grande mente criadora de todas as coisas, ele foi o grande projetista. Por que eu acredito nisso? Bom, eu tenho a minha história de vida, né, que aí já entra dentro da história de vida do Daniel, do testemunho de vida dele, né, a história de conversão dele, quando que ele teve, né, o processo dele, né, de conhecer a Deus realmente, né. Nasci em lar cristão, berço, né, ali dentro da igreja mesmo, mas sabemos que em determinado momento da nossa vida, por mais que você já nasceu dentro da igreja, você toma a sua decisão de seguir o que você acredita, né? E no meu caso não foi diferente. Eu tive um momento na minha vida no qual eu tomei essa decisão. Eu tive uma experiência
que eu passei, assim, particular minha com Deus, que foi aqui foi o divisor de águas mesmo, e que fez eu ter esse encontro com Ele. E a partir desse momento eu comecei assim, né, a estudar mais a palavra e comecei a olhar para a palavra também por esse ponto de vista científico, né? Então, à medida que eu fui estudando ali a Bíblia, eu fui tentando pensar, será que isso faz sentido? Porque na verdade isso me colocava em conflito em alguns momentos, porque eu gosto muito da parte científica, mas aí eu me questionava, tá, tudo bem, mas eu estudo a ciência fala que Deus não existe, impossível que Deus exista, que tem um criador, que as coisas elas acontecem e que as coisas elas aconteceram de uma maneira não guiada e aleatória. Mas eu estou acreditando em algo que não diz isso, estou acreditando em algo que diz que houve uma criação e que houve um criador. E esse criador é o Deus bíblico, e que foi feito assim, 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 assim. Então, assim, aí você entra naquele conflito. Eu vou adaptar a minha fé ao que o mundo me apresenta ou eu vou estudar a fim de tentar entender realmente aonde as respostas elas vão me levar? E aí foi onde eu estudei a ciência de modo que eu fui ver se essas reações, elas sim, poderiam acontecer ou não, espontaneamente, né, sozinhas, não guiadas de uma forma aleatória, né, igual é nos ensinado aí, ou se não poderiam, né? E eu vi que era claro, era óbvio que era impossível que acontecesse tudo de uma maneira aleatória, tudo ao acaso. Então, assim, para mim isso já foi uma grande indicação de, olha, é necessário um projetista. Mas será que a palavra de Deus ela também aponta de certa forma para que a criação bíblica ela faça sentido? E aí eu comecei a fazer alguns estudos, né, a respeito do que a Bíblia dizia e de que se aquilo era, né, era possível ou não. E aí eu fui vendo que a própria palavra de Deus ela nos dava diversos exemplos de que sim, estava andando de acordo com a ciência. E aquilo ali para mim foi algo que eu falei assim, bom, agora eu não tenho mais dúvidas, porque a palavra de Deus diz algo que a ciência também diz, as duas estão andando lado a lado. E o que me foi ensinado durante todo esse tempo, que era, né, toda essa questão de, né, Deus e ciência não andam juntos, são opostos um ao outro. Se você é um cientista, você não pode crer em Deus. Se você é um cristão, você é burro cientificamente dizendo, né? Porque você é louco de acreditar que as coisas elas foram criadas, sendo que temos aí uma ciência tão avançada. Então, assim, eu vi que isso tudo era uma falácia e que as próprias pessoas que pregavam isso, elas não tinham muito conhecimento para poder estar argumentando e afirmando essas coisas. Então, assim, aí a gente entra em outros assuntos, né? Que seria, por exemplo, a parte de realmente, assim, debate e perseguição, né? Que é onde você entra, assim, na questão de você ir até essas pessoas e questionar elas e ver se você obteria respostas, né? Mas você via que não, você não tinha respostas. Pelo contrário, você era suprimido, né? Pela questão de formação. Por exemplo, eu no ensino médio questionava um professor e esse professor olhava para mim, olha, eu sou seu professor, você vai me questionar alguma coisa que você está com dúvida aí de não acreditar, por exemplo, numa teoria da evolução? Entende? Mas a resposta ela não vinha. E aí você ia para a universidade, era a mesma coisa. Se você questionasse alguma coisa, quem é você? Você é um graduando, eu sou um pós-doutor, mas você não tinha respostas, entende? Então, assim, existem pessoas que elas têm um certo preconceito, né, com pessoas Muito, que muito. acreditam, né, na teoria do design inteligente, né? Ela tem quase uma, entre aspas, assim, uma raiva que elas carregam, assim, um negócio O que, estranho de dizer, sabe, esse Carlos? preconceito, sabe o que eu percebo? Uma opinião minha. Claro, o que eu tô falando não diz respeito à sociedade, é uma opinião particular. Eu percebo que o problema não é haver um designer, mas esse designer ser o Deus cristão. Porque ele pode ser cientificamente qualquer Deus. Pode ser Uhum. qualquer um.
né? Mas quando um palestrante, um cientista diz que esse designer pode ser o Deus cristão, porque o que impede de ser? Nada, né? Ao contrário, né? É aí que tem um problema, porque o preconceito, digamos, a intolerância é em cima, eu acho, do cristianismo em si. Então, é isso que eu percebo. Daniel, muito Existe obrigado. Pode problema falar, nisso, né? pode complementar. Não, eu só ia falar que eu concordo com você, que existe sim um ponto dentro disso, assim. Bom, pessoal, como eu disse, é uma questão muito delicada, mas é muito fundamental, porque a gente precisa saber qual é a concepção de cada palestrante sobre o assunto, né? Porque muitos aqui nos comentários, alguns têm concepções diferentes e a TD respeita todas elas. Como eu disse, ela não se posiciona quem é, mas ela diz que há um, né? Que há um designer. Mas é também importante para que a gente também saiba qual é a concepção dos cientistas, qual que é a visão deles, qual é a implicação teológica ou filosófica que eles colocam, para que a gente também consiga fazer estudos a partir disso, que é o principal, que é gerar o debate e vir cada vez buscar mais. Daniel, muito obrigado por participar dessa live, tenho certeza que ela foi fantástica. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que assistiram até aqui. E Daniel, suas últimas palavras e estamos terminando. Bom, minhas últimas palavras são meus agradecimentos, né? Muito obrigado, Carlos, por esse convite, poder estar fazendo parte aí do Talk TDI, né? É sempre um prazer muito grande poder estar aqui de alguma forma, né, contribuindo, o pessoal conhecendo um pouco da minha história também, um pouco de quem é o Daniel Trindade. Ainda mais, né, um prazer maior estar aqui com você, né, Carlos, que é um amigo aí tão querido, né, um amigo tão próximo aí, né? Só lembrando, pessoal, eu queria deixar umas palavras finais para vocês que seriam, não entendam, né, que nós somos pessoas que desincentivamos vocês e aos filhos de vocês, etc., para que não estudem, por exemplo, dentro de uma escola, alguma coisa, por exemplo, a evolução. Totalmente pelo contrário. Sim. Principalmente quando eu vou para dentro de escolas, eu falo isso, olha, vocês têm que ser especialistas na teoria da evolução de Darwin, porque é vocês conhecendo os dois lados da moeda que vai levar à questão de vocês acreditarem ou não. Vocês precisam, se você conhecer só o TDI, ok, você vai conhecer só o TDI, mas se você conhecer só a evolução, você vai conhecer só a evolução. Como é que você vai colocar na balança os dois? Você precisa saber o peso dos dois, você precisa conhecer os dois e colocar eles na balança para ver qual que vai pesar mais, qual que vai fazer mais sentido. Estudem a ciência para que vocês possam chegar a essa conclusão vocês mesmos. Isso é muito, muito, muito importante. E, assim, não pensem que a TDI... Eu já vi muita gente virando para mim, que estava pregando sobre TDI, falando assim... Tá, mas e você acredita então? Por que você fala que a Terra é plana, sabe? Começa a trazer terraplanismo para dentro do negócio. Gente, isso não tem nada a ver. Isso eu não sou terraplanista, isso é outra coisa. Não misturem as coisas. A TDI, ela simplesmente estuda a ciência de forma a ver que se as evidências científicas apontarem para que a vida ela possa ter acontecido de forma espontânea, de forma não guiada, de forma aleatória e com muito, 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 muito tempo ela chegar à complexidade que ela é hoje, nós vamos andar nessa direção. Mas caso ela não aponte para isso, caso as evidências elas vão contrária a isso, elas nos apresentem evidências as quais são impossíveis as reações químicas, biológicas, bioquímicas, físicas ali para poder tudo isso estar na complexidade que está, nós vamos então crer que foi necessário uma mente inteligente para projetar e orquestrar todas as coisas. Entende? Então isso é muito importante, é muito bom quando você quebra esse muro e abre o outro lado da moeda, é onde você consegue você tem o conhecimento de uma nova opção que não foi te apresentada e que quando poderia uma vez ter sido apresentada, né, ter sido apresentada como pessoas que olham para isso são idiotas, são burras, entende? E você vai ver que realmente é o contrário. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, esse são as minhas últimas palavras, o meu incentivo a vocês. Continuem estudando a ciência, mas a boa ciência,
que é a ciência a qual não partimos de pressuposto nenhum, aquela que vamos analisar as evidências sem preconceito nenhum, tá bom? Então, aguardo vocês aí também assistindo palestras aí no canal, quem sabe presencialmente também, né, em algum local que a gente puder estar passando aí essas palestras também. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Carlos, de coração. Pessoal, sigam as evidências, né? Sigam as evidências que elas vão levar à ideia de um design inteligente, tenho certeza disso. Até o próximo Talk TDI, pessoal!